Nós vamos falar sobre o legalismo, o autoritarismo, que é muito comum em repúblicas entre aspas, né, como a da Coreia do Norte, de Cuba, que tem democracia só no nome. Então, uma testemunha de Jeová está sujeita a homens. Os anciãos irão dominar muitos dos aspectos de sua vida. Você terá de prestar conta, satisfação das suas atividades para os anciãos. E não raro eles irão visitar você em sua casa para fazer as chamadas visitas de pastoreio, que muitas vezes são visitas agradáveis, mas que outras vezes são para lembrar o fiel de que ele precisa ir mais vezes para as reuniões, que ele precisa fazer mais horas, que ele precisa mudar o corte de cabelo, que ele precisa vestir roupas mais decentes, que ele precisa deixar de se associar com pessoas que não fazem parte da organização, ou para convidar a pessoa para uma comissão judicativa, para tratar de um pecado grave que a pessoa cometeu. Se você cometeu um pecado, você precisa falar para os anciãos, para que eles lhe ajudem, ok? As testemunhas de Jeová estão sujeitas a homens, estão sujeitas ao corpo governante das testemunhas de Jeová. E são como que escravos, porque são as testemunhas de Jeová que fazem a organização Torre de Vigia crescer, se expandir e ficar famosa em todo o mundo. O corpo governante fica em um país de primeiro mundo, em salas com ar-condicionado, apenas dando ordem a milhões de escravos, milhões de pessoas que se arrastam pelas ruas, colocando publicações, arrecadando donativos, dirigindo estudos, conseguindo mais adeptos para que a sua organização aumente, para que mais trabalhadores possam ser acrescentados às suas fileiras. Isso é uma escravidão moderna, religiosa. Como uma testemunha de Jeová chega a este ponto? Através de uma profunda lavagem cerebral, que acaba induzindo a pessoa a tornar-se um escravo de homem, a depender da sujeição a regras impostas por uma classe governante, uma classe clerical. É muita incoerência, porque as testemunhas de Jeová dizem que são contra as classes clericais, mas elas mesmas sustentam um corpo governante, tá? Um papado coletivo. É isso que o corpo governante é. Estes são 8 membros do corpo governante. Um deles já morreu, que é o Guy Pearce. Ele morreu recentemente, mas ainda restam 7 membros deste corpo governante. O corpo governante das testemunhas de Jeová é um papado coletivo, mas é um pouco pior, porque se você é católico, você pode criticar o Papa, e você não vai ser expulso da igreja, você não vai ser ostracizado por isso. Tá? E um Papa, se ele fizer alguma coisa errada, ele pode ser deposto imediatamente, os cardeais tiram ele, elegem outro Papa. Mas o corpo governante, não. O corpo governante, ele se designa por si próprio. É o corpo governante quem escolhe quem será o próximo membro. Morreu um, precisa acrescentar outro, eles escolhem quem eles quiserem. Tá? Nenhuma congregação ao redor da terra tem como designar alguém, participar de uma eleição. Não há democracia. Ok? Eles chamam isso de teocracia. Mas teocracia significa governo de Deus, né? Mas só se for o Deus Torre de Vigia, o Deus organização, né? Porque o corpo governante tem se colocado no lugar de Deus. O corpo governante se diz orientado por Espírito Santo, as suas orientações, as suas regras, os ensinos que vêm da organização Torre de Vigia não podem ser contestados. Ok? Se você contestar o ensino do corpo governante, que vem na revista A Sentinela, que vem
nos livros, você pode ser repreendido, você pode ser chamado para uma sala para conversar com os anciãos, você pode ser acusado de ser um rebelde. E se você permanecer nessa rebeldia, né, continuar contestando as instruções, as regras, os ensinos, as doutrinas, o que acontece, amigo, é que você pode até ser expulso, ser desassociado e chamado de apóstata, ok? Então, se você quer ser uma testemunha de Jeová, além de você se tornar um escravo de uma organização e não ter mais o livre-arbítrio, não poder mais falar aquilo que você pensa, terá de vigiar a si próprio para que da sua boca não saia durante o estudo da revista Sentinela uma declaração que conteste algum ensino, alguma doutrina, né? Você ainda tem sobre você um corpo governante, um papado coletivo que se autodenomina a boca de Deus na terra e os únicos representantes da terra. Ok? O corpo governante, ele impõe as suas doutrinas. Se você desejar ser uma testemunha de Jeová, você tem de se preparar para aceitar mudanças de doutrinas. Talvez uma verdade que lhe apresentaram hoje, amanhã pode ser abandonada. É uma doutrina, um ensino que venceu. As testemunhas de Jeová já mudaram as suas doutrinas, os seus ensinos, mais de 330 vezes durante a sua história. E continuam mudando. Eles sempre estão mudando as suas doutrinas. E as testemunhas de Jeová muitas vezes dizem, olha, as nossas doutrinas mudam porque nós as adaptamos ao entendimento atual. Talvez isso satisfaça alguém. E até seria digno de elogio, né? Você está errado, você estava ensinando uma coisa que estava errada e você se deu conta, e você teve a coragem de mudar. E isso é elogiável, nós devemos fazer isso mesmo. Se nós estamos ensinando algo, aprendendo algo, e notamos que é errado, então temos que ter a coragem de abandonar aquilo, não é? E ensinar a coisa correta. Só que a maioria das mudanças de doutrinas do corpo governante, da torre de vigia, foram mudanças totais. Foram ensinos que antes eram a verdade absoluta e que agora não são mais ensinados, foram abandonados, foram deixados para trás. Ensinavam uma coisa antes, depois resolveram mudar, aí depois voltaram para o entendimento anterior. Isso aconteceu várias vezes. Ok? Então, se você desejar ser uma testemunha de Jeová, você tem de estar preparado para isso. Que o que você aprendeu hoje como a verdade, amanhã pode ser a mentira. O que você ensina de porta em porta hoje como sendo a vontade expressa de Deus, amanhã pode ser modificada totalmente e já não ser mais a vontade de Deus. Ser algo enganoso, algo que deve ser abandonado, que não deve mais ser ensinado. Então, é muita incoerência para uma organização que se diz a detentora da verdade. E falam isso, nós temos a verdade. A organização das Testemunhas de Jeová ensina a verdade. Nós pregamos a verdade. Muitas Testemunhas de Jeová, ao contar a sua história, em congressos e assembleias, diante das multidões, eles dizem assim, quando eu conheci a verdade, eu tinha tantos anos. Mas ele nem se dá conta, né, que às vezes, a verdade que ele aprendeu lá na época em que ele começou já foi abandonada, já mudou, né? Então, que verdade é essa? Será que é verdade mesmo? A verdade muda? A verdade pode ser ampliada. É claro, o entendimento pode ser ampliado, mas você imaginou uma verdade que se apaga, se acende? As testemunhas de Jeová geralmente citam um texto de Provérbios que diz que o caminho do justo é como a aurora, que brilha cada vez mais até o dia ficar firmemente estabelecido. Então, as doutrinas das testemunhas de Jeová, elas não são uma luz que clareia mais e mais, mas são luzes que piscam e que se apagam, que se acendem, que se apagam, que piscam.
são luzes cegantes. Muitas pessoas acreditaram em ensinos que eram considerados a verdade, que hoje já são mentiras.